O Mercado Livre chegou no Brasil e mudou a vida de milhões de pessoas. Deu para a dona de casa a chance de vender sem sair de casa e deu para o empreendedor iniciante a chance de vender para o Brasil inteiro sem precisar de ponto comercial. Deu para o aposentado, para o jovem, para quem perdeu o emprego, uma saída. Isso é muito bom, mas tem uma verdade cruel por trás de tudo isso que ninguém está falando. E isso muda tudo. Porque para a maioria dos brasileiros, o Mercado Livre ou a renda extra não começou como uma escolha individual, mas sim como um instinto de sobrevivência do Brasil. E esse é o retrato de um Brasil cada vez mais caro, pesado e difícil de viver. Hoje, mais de 1 milhão de famílias brasileiras encontraram no Mercado Livre sua principal fonte de sustento econômico. E na pandemia, metade das pequenas e médias empresas disse que sem o Mercado Livre teria sido impossível sobreviver. Ou seja, muita gente não entrou por oportunidade, entrou por necessidade. E aí vem a pergunta que ninguém está fazendo. Por que 45% dos brasileiros buscaram uma renda alternativa nos últimos meses? Por que tanta gente precisa de um segundo emprego no Brasil? Porque o cara tem carteira assinada e ainda precisa se desdobrar no fim de semana? Por que a dona de casa, mãe, ainda precisa fazer bico? Porque tanta gente sonha em sair da CLT e porque esse sonho hoje parece mais necessidade do que escolha? A resposta está no Brasil que a gente construiu. Então fica até o final, porque é sobre isso que a gente vai falar hoje. E já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, porque informação é o ativo mais escasso que existe no Brasil. O Mercado Livre é hoje o maior marketplace da América Latina e o Brasil é o seu principal mercado. Em 2024, o país respondeu por 55% da receita da empresa. Para 2025, a companhia anunciou 34 bilhões de reais de investimento no Brasil, com a criação de 14 mil novos postos de trabalho. Na logística, a operação também cresceu com força. Foram 21 centros de distribuição e milhões de vendas acontecendo todos os dias dentro da plataforma. E esse crescimento acompanha, sim, um movimento maior, que é o e-commerce brasileiro, que saiu de 87 bilhões de reais em 2019 para mais de 205 bilhões em 2024. Isso é impressionante, de fato. Mostra a força do Mercado Livre como empresa e como símbolo de oportunidade. Mas é justamente aqui que entra a discussão que importa. O crescimento da plataforma também revela o tamanho da necessidade que existe no Brasil hoje. Hoje no Brasil, 1,7 milhão de trabalhadores atuam por meio de plataformas digitais. Transporte, entrega, serviços. É um crescimento de 25% em apenas 2 anos. Enquanto isso, o Datafolha mostrou que 45% dos brasileiros buscaram renda alternativa nos últimos meses. Entre quem ganha até 2 salários mínimos, 59% dizem que a renda não dá para pagar as despesas. Você sabe bem. 4 em cada 10 brasileiros relataram alguma perda de renda recentemente. Isso não é um dado pequeno. Isso é quase metade do país tentando se virar de outro jeito, porque o que entra não está fechando. E tem outro dado que mostra a realidade desse trabalho. Quem está em plataforma até consegue fechar o mês com um valor um pouco maior, mas isso acontece porque trabalha muito mais horas. Na prática, não é um ganho real de qualidade de vida, é mais tempo de trabalho, mais cansaço, mais exaustão para chegar no fim do mês. E não existe um perfil só de quem precisou do Mercado Livre. Tem a dona de casa que abriu uma loja no Mercado Livre para complementar o salário do marido, tem o entregador que roda pela logística do Mercado Livre depois do horário do trabalho formal, tem o profissional formado que não encontrou vaga de emprego na área e foi montar um negócio online, tem um empreendedor que tinha uma loja física, a pandemia fechou e o Mercado Livre foi o que impediu a falência. Agora eu preciso falar de um grupo que quase não aparece nessa conversa: os aposentados. O brasileiro que trabalhou a vida inteira, contribuiu décadas para o INSS, chegou aí aos 65 anos e descobre que a aposentadoria não cobre o básico. Boa parte das aposentadorias do INSS é paga em valor próximo ao salário mínimo. Só que o custo de vida nas cidades brasileiras cresceu muito mais que os reajustes do benefício nos últimos anos. O resultado é um quadro triste e muito sério. O aposentado vai para o Mercado Livre, abre uma loja, vende produto, rouba ou vai para Uber, não por opção, por necessidade. Estamos falando de um Estado que falhou com quem mais dependia dele no final da vida. E isso não deveria ser assim. Trabalhar até os 65 anos e ainda precisar de segunda renda não é dignidade. É a prova de que o Estado não entregou o que prometeu. E tem mais, em 2026, o custo de vida das famílias brasileiras segue pressionado. A FGV mostrou alta de 4,61% nos últimos 12 meses, com a alimentação puxando essa subida. E a cesta básica ficou mais cara em todas as capitais brasileiras no acumulado do ano.
com altas que chegaram a 10,93% em Aracaju, por exemplo. Na prática, o brasileiro está vendo o básico ficar mais caro todo mês. Comida, gás, transporte, moradia. E isso acontece num país em que a carga tributária bateu 32,4% do PIB em 2025 e o brasileiro trabalhou 150 dias só para pagar imposto em 2026. Se a pessoa trabalha, ganha o seu dinheiro e mesmo assim não consegue viver com dignidade, isso mostra um Estado que desvaloriza o dinheiro do brasileiro o tempo todo. E não é normal o brasileiro precisar de 2, 3 fontes de renda para sobreviver. Durante muitos anos, o Brasil surfou uma onda de commodities puxada principalmente pela China, e isso deu a sensação de que o país estava melhorando de verdade. Muita gente conseguiu comprar casa, trocar de carro, fazer a vida andar, mas essa fase passou. Hoje o custo de vida segue alto, a comida pesa no orçamento e o dinheiro vale menos. E o problema é que o Estado continua gastando como se ainda estivéssemos naquela bonança. Então a sensação de que o brasileiro não consegue mais viver com um salário não é exagero. É a realidade de um país que gastou muito no passado, mas agora não tem mais a mesma maré boa para sustentar esse modelo. E é por isso que tanta gente hoje precisa de 2, 3 fontes de renda para poder sobreviver. É aqui que a conversa sobre o Brasil começa a ficar séria. Porque enquanto o trabalhador busca a segunda renda, o empresário olha para os seus colaboradores e acaba pensando: como que eu aumento o salário do meu time se o meu custo só sobe? Como que eu contrato mais gente se cada contratação me custa o dobro do salário que eu pago? A carga tributária brasileira bateu 32,4% do PIB em 2025, que é o maior nível da série histórica. Para 70% dos empresários industriais, a carga tributária é o maior problema do custo do Brasil, segundo pesquisa da CNI. A insegurança jurídica, ela custa 9 bilhões de reais por ano para as empresas brasileiras. Em mais de 21 anos no mercado financeiro e mais de uma década empreendendo, eu vejo isso todo dia. Eu bato de frente com a burocracia todos os dias. E aqui vem um ponto que precisa ser dito com clareza. Em muitos casos, o empreendedor paga mais de imposto para o Estado do que paga de salário para quem produz de verdade. E onde vai essa diferença? Para o Estado? Em forma de imposto, encargo e contribuição obrigatória. Não é dinheiro que vai para o bolso do empresário. Não é dinheiro que vai para o bolso do trabalhador. É dinheiro que sai do negócio e entra no caixa do governo. Aqui não é crítica aos direitos trabalhistas. Os direitos existem, eles têm o seu valor. A crítica é ao modelo, ao peso que sufoca quem contrata e quem trabalha ao mesmo tempo. E sabe o que acontece com o trabalhador dentro desse modelo que diz que o protege? Empurra o mesmo pro bico, pro app, pro Mercado Livre no fim de semana. A CLT, da forma como está estruturada no Brasil hoje, protege tanto que sufoca. Sufoca o empreendedor que não consegue escalar e pagar mais e acaba empurrando o próprio trabalhador para fora do sistema formal, para a segunda renda, para o marketplace, para o trabalho por conta. Talvez seja por isso que hoje tanta gente no Brasil sonha em sair da CLT. Muita gente usa o Mercado Livre, a Uber e outros aplicativos como porta de saída de emprego formal. Esse sonho de trabalhar por conta, ter autonomia e ser o próprio chefe, ele é real, ele é legítimo. Mas que incentivo o empreendedor tem no Brasil? Hoje, quem sai da CLT e decide empreender de verdade precisa estar disposto a bater de frente com burocracia, com insegurança jurídica e com uma carga tributária enorme. O Estado deveria incentivar quem produz, quem gera emprego, quem movimenta a economia, porque é assim que um país cresce de verdade. É assim que a gente deixa de repetir só a frase bonita e começa, enfim, a virar o tão falado país do futuro. O trabalhador quer crescer, quer plano de carreira, quer construir algo sólido, o empreendedor quer escalar, quer contratar mais, quer pagar melhor, quer prosperar. Mas os dois estão presos num Brasil que criou um sistema onde todo mundo está sufocado por um Estado ineficiente. Enquanto a carga tributária bater 32,4% do PIB, enquanto o empresário pagar mais de imposto do que salário para o empregado que produz de verdade, e enquanto o brasileiro trabalha 5 meses do ano só para pagar imposto, esse ciclo ridículo que trava o nosso país não vai quebrar. E aqui está o ponto que eu considero mais importante desse vídeo. O Brasil precisa de mais empresas como o Mercado Livre, empresas que inovem, que gerem renda, que criem oportunidades reais para o brasileiro. O país do futuro não vai para frente enquanto isso continuar assim. Não vai, porque os dois motores, trabalhador e empreendedor, estão rodando com o freio de mão puxado. No fundo, o que tudo isso mostra é o que eu chamo de risco Brasil. É a lógica de um país onde trabalhar muito não garante viver bem. Onde quem empreende está sufocado, onde quem é contratado está limitado, onde quem se aposenta ainda precisa trabalhar. Eu falo isso com a experiência de quem está há mais de 21 anos no mercado financeiro, acompanhando de perto famílias e profissionais que aprenderam, muitas vezes na marra, que não dá para depender de uma promessa do Estado. A lição mais importante desse vídeo é essa. A sua proteção financeira não pode depender de um sistema que não foi construído para te proteger de verdade.
Precisa depender das suas decisões, da sua estratégia, do que você constrói hoje, no Brasil e fora dele, quando faz sentido. É por isso que eu trabalho todos os dias para ajudar brasileiros a construírem, organizarem e protegerem o que conquistaram com consistência e sem depender de promessas do governo. Se você quer receber notícias que podem mexer com seus investimentos e estruturar patrimônio no Brasil e fora dele, os 2 links estão na descrição.